Quero louvar a Deus pelos irmãos que ontem foi nos prestigiar com a formatura e nos formamos no curso básico de teologia, do irmão Arijailton, o irmão Emerson, esse que vos fala é o irmão José. E os irmãos ontem foram lá e foi muito lindo para a glória do Senhor Jesus. Se os irmãos acharam, diga achei. Curve a sua fronte, por favor. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos na tua casa de oração. Olha para o teu olhar agora, olha para nós com o teu olhar de graça, com o teu olhar de piedade, com o teu olhar de misericórdia. Cobre-nos com o teu sangue. Senhor, que tão somente a tua palavra seja ministrada nessa noite. Que não aconteça nada de diferente aqui neste lugar. Nós ficaremos satisfeitos com o que está escrito. O que está escrito para nós é o bastante. Toma a direção da palavra e que todos possam entender, Senhor. Me usa de forma inteligível. Que todos entendam, pois é esse o objetivo. Que haja entendimento da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Eu oro e te agradeço. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Pregador abusado, né? Amém, não amém. A igreja diz, né? Glória a Jesus. Está escrito assim, Mateus capítulo 7, versículo de número 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Glória a Deus por isso. Analisando esse mundo no qual nós estamos de passagem, pois essa é a nossa fé, nós não vamos morar aqui para sempre, somos peregrinos aqui neste mundo. Nós observamos muitas coisas ruins, infelizmente é a realidade. E quando eu olho para esse mundo mau, o mundo eu não me refiro no sentido físico, mas o mundo, o sistema pecaminoso, é desse mundo qual eu estou falando, eu consigo ver e discernir o tempo. Claro que nós temos as nossas particularidades. Acredito eu que tem pessoas aqui que estão pagando a parcela do seu carro financiado, ou no consórcio. Outros estão pagando o seu apartamento. Nós temos projetos e não vamos parar com os nossos projetos, porque temos que dar continuidade à nossa vida como ser humano. Mas eu também, no meio dessa agonia, no meio desta agitação, no meio desse sistema pecaminoso, eu consigo discernir um tempo. Não abandonando o nosso projeto, como eu falei anteriormente, mas eu percebo que não é simplesmente tempo de construir casa, não é simplesmente tempo de sentar com a noiva para estabelecer os projetos no que diz respeito ao casamento. Não é simplesmente tempo de você optar em qual curso você vai querer se formar. Não é simplesmente tempo de nós nos preocuparmos com a nossa vida ministerial no que diz respeito à organização. Quando eu olho para o Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 5, eu consigo ver um tempo. E o tempo qual eu vejo ao ler esta passagem é um tempo que nos traz responsabilidade, é um tempo que nos convida a refletir sobre a nossa trajetória cristã nesse mundo. O tempo qual eu me respiro é o tempo de tirarmos a trave dos nossos olhos. É tempo de Emerson tirar a trave que está nos seus próprios olhos. É tempo das igrejas brasileiras, e por que não em qualquer lugar do
mundo, parar e refletir e tirarmos a trave dos nossos olhos. Jesus Cristo, Ele traz essa mensagem para nós. Jesus Cristo, Ele traz essa orientação para nós, e a palavra de Deus para nós é uma palavra de exortação. Agora deixa eu explicar para você o que é exortação, porque alguém quando ouve esta palavra, exortação, fica com medo. A palavra exortação, ela é encorajamento. Deus vai nos encorajar nessa noite. Glória a Deus. Porque Ele começa dizendo que nós não devemos julgar. Ele diz, não julgueis, para que não sejais julgados. E uma das coisas mais fáceis que o homem aprende na sua caminhada, independentemente de fé, talvez é difícil o cara ter o segundo grau, talvez é difícil o cara passar na UFBA, para alguns é difícil aprender a dirigir, para alguns é difícil levantar um muro, mas algo é unânime no que diz respeito ao ser humano. O ser humano, para aprender isso, ele não precisa ler um bom livro, ele não precisa estar inserido em uma faculdade, seja ela privada ou federal. Todo ser humano parece que isso já está na sua natureza humana. Ele não entra na escola para aprender isso que eu vou te dizer. O que eu quero dizer é que todo ser humano ele é profissional em julgar. É uma das coisas mais fáceis que o homem sabe colocar em prática é o julgar o outro. É fácil julgar. Eu já julguei tantas vezes e vou julgar menos, porque estou sendo moldado por essa palavra. Você já julgou alguém na sua vida? É fácil nós julgarmos o nosso próximo. E eu fico meditando que é algo interessante, que ultimamente o que tem sido a febre nas redes sociais é a crítica do governo no que diz respeito ao investimento que eles estão fazendo, se tratando da Copa do Mundo no Brasil. As pessoas colocam a foto de um doente no chão do hospital e do lado a poltrona das cadeiras, aquelas cadeirazinhas, né, dos estádios. Coloca as fotos das pessoas sem ter onde morar e coloca fotos da recepção que vai receber os turistas e traz aquela velha crítica. E nesse ponto de vista, todo mundo se coloca como juiz, todo mundo julga o governo. Eu não sou do Partido Verde, eu não sou PT, eu não sou da direita, eu não sou da esquerda. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que nesse momento todo mundo se manifesta contra. Todo mundo critica o governo, todo mundo critica a política. Por quê? Porque não precisa você entrar numa escola para ter acesso a uma disciplina com o título Aprenda a Julgar. Isso já está em você. Julgamos o louvor, julgamos o pregador julga o auditório julga a estrutura. Somos juízes. Isso está em você. Isso está em mim. Porque está na natureza humana o julgar o próximo. Mas quando começa o jogo, aquelas pessoas que postaram a foto no Facebook ou nas redes sociais, ou estão no estádio, ou como não tem dinheiro, está assistindo o jogo. E por que você postou a foto, meu irmão? Não era para você estar fazendo isso. Ou você é, ou você não é. Somos revolucionários à distância. Queremos mudança à distância, como houve a manifestação dos estudantes, por causa de determinado valor no transporte coletivo. E muitas pessoas postaram nas redes sociais, mas poucas pessoas quiseram se arriscar a receber um tiro de borracha, uma bala de efeito moral, uma bomba de efeito moral. Mas você está julgando, eu estou julgando. Julgamos os nossos líderes, julgamos o nosso vizinho, julgamos os nossos pastores, julgamos os nossos patrões da empresa. Às vezes somos juízes. Mas quando nós olhamos para isso, sabe o que aconteceu? É tempo de não ficarmos presos à vida alheia. É tempo de eu tirar a trave que está nos meus olhos, sabe por quê? Uma palavra forte que o apóstolo Paulo fala que ele subjuga o corpo dele para que ele, pregando a outras pessoas, ele mesmo não venha a ser reprovado. Isso é forte. O apóstolo Paulo pregava, o apóstolo Paulo era considerado, era respeitado, mas ele tinha essa consciência: eu preciso zelar por minha própria vida, porque senão vou pregar para outros, porém eu serei reprovado. O apóstolo Paulo estava tirando a trave dos seus olhos. Porque às vezes quando o homem se preocupa com a vida dos outros, o diabo destrói a vida dele, ele não vê.
tirar a trave dos olhos. É tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória. E aqui o Senhor, Ele traz uma queixa. Cristo reprova o julgar precipitado. Cristo reprova. Quando nós julgamos uma pessoa precipitadamente. Recentemente, houve um caso de uma jovem, ela foi confundida com uma sequestradora de criança. E um determinado sujeito tirou a foto dessa mulher e colocou nas redes sociais. A gravidade da coisa foi que toda a comunidade que aquela jovem morava começou a compartilhar a foto. Ela, sem saber de nada, saiu da sua casa em direção à casa de sua tia. Quando ela chegou no meio do caminho, a população pegou ela e a agrediu fisicamente e lançou no esgoto. Ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou, junto com os primeiros socorros, foi constatado que aquela jovem tinha perdido a sua vida. E o mais grave da situação, depois que a jovem foi linchada, lançada no esgoto, e que constatou que ela estava morta, sabe o que aconteceu? Descobriram que foi uma falsa acusação. Ela parecia com a sequestradora, mas não era. A sequestradora continua viva, sequestrando crianças. Mas aquela jovem, ela morreu inocentemente. Por quê? Porque julgaram ela precipitadamente. E o responsável pelo site está preso. E algumas pessoas que foram pegas também estão presos, esperando o julgamento. Muitas das vezes nos precipitamos no juízo. Às vezes uma pessoa fala que alguém falou mal de você e a primeira reação que nós temos é de nos defender diante dessa pessoa. Às vezes julgamos uma pessoa. Eu vou fazer uma ilustração para você entender. Imagine um jovem cristão que não tem a família cristã. Esse jovem cristão está voltando para a sua casa. Porém, perto da sua casa tem um bar. E o pai dele está lá comendo água no bar. O pai dele chama ele: meu filho, leva aqui esse coentro para sua mãe. Naquele momento, passa um irmão em Cristo e vê aquele cristão no bar. Ele vai dizer que o irmão estava pegando coentro. No domingo, todo mundo vai dizer: o irmão precisa de oração. Porque nós temos, sabe, julgamos as pessoas precipitadamente. Às vezes, quando alguém fala algo ao meu respeito, eu não procuro essa pessoa para conversar. Eu já fico magoado, eu já fico ferido, simplesmente por uma informação que chegou até mim, e às vezes eu começo a falar mal daquela outra pessoa. E às vezes as pessoas chegam: mas eu não falei nada, não aconteceu nada. Às vezes julgamos precipitadamente. Julgamos pela aparência, julgamos pela posição social, julgamos pela raça. Quantos estabelecimentos já foram assaltados porque julgou pela aparência? Chegou um cara branco, olhos verdes, cabelo liso, paletó e gravata, um bom perfume, um sapato bonito, se expressou muito bem: bom dia, boa tarde, tudo bem? Com uma mala preta na mão. O vigilante olhou: aí, doutor, mentira, ele é ladrão, é um assalto. Porque julgamos pela aparência. E isso está inserido até no meio evangélico, até na casa de oração. Acontece isso. Porque uns são tratados de uma forma diferente dos outros. Não é bíblico. Não é bíblico. É antibíblico uns ter privilégio e outros não ter privilégio. Ou todo mundo tem privilégio, ou ninguém vai ter, porque Cristo, que era para fazer isso, Ele lavou os pés dos seus discípulos. Glória a Deus. Ninguém tem base bíblica. Nenhum líder, nenhum apóstolo, pai apóstolo, avô apóstolo. Ninguém tem base das escrituras para ficar na sua ostentação ministerial. Não tem base, não tem respaldo, não tem fundamento, não tem raiz da doutrina apostólica. Mas julgamos pela aparência. Eu me lembro que um colega da faculdade falou que foi pregar em um lugar e desprezaram ele. E conversou com outro pregador, o pregador falou: se valorize, coloca um anel, coloca um paletó e chega no bom carro.
Porque julga pela aparência. Às vezes tem aqueles pregadores que cobram absurdo para falar de Jesus. As pessoas questionam, mas quando chega aquele que não paga, o cara come até pastel. Isso não é bíblico. Eu me lembro que eu estava no aniversário e falava assim, ó, a Coca-Cola é só para diretoria. Pela misericórdia eu estava inserido no tempo da diretoria. Mas tinha frevo para o pessoal tomar. Mas ele não sabia que tinha Coca-Cola. A Coca-Cola estava escondida. Eu estava ali tomando Coca-Cola e os irmãos estavam tomando frevo. Mas se Jesus estivesse naquele aniversário, ele ia dizer, peraí, ou todo mundo toma Coca-Cola, todo mundo toma frevo. O reino de Deus não tem diretoria. O reino de Deus não tem elite. O reino de Deus tem escravos e escravos. O cargo mais elevado que você pode alcançar na comunhão dos irmãos, por mais que você estude, por mais que você escreva inúmeros livros, o cargo mais elevado que você vai ter, irmão em Cristo, é o cargo mais alto que a gente pode alcançar. E às vezes julgamos pela aparência. Às vezes julgamos, olhamos a pessoa e dizendo, não, como também muitas pessoas negras são julgadas pela sua aparência. Chega em determinado lugar, aonde vai, a segurança vai atrás. E o outro todo arrumado está lá levando tudo, roubando tudo. Porque julgamos pela posição social. Eu quero te fazer uma pergunta. Se um dia o zelador Fábio for na tua casa, você prepara um bom almoço para o Fábio? E se um dia o pastor Marco for na tua casa, você prepara um bom almoço? Se você faz diferença de almoço, você está errado. Agora, quando o irmão vai em casa, eu faço o bom almoço, porque eu moro longe, mas o Antônio já está comendo o ovo que tem lá, porque o Antônio vai lá direto, então já não é aquela coisa mais inédita. Então, o Antônio, você agora vai entrar na realidade. Na primeira vez que o pastor Marco foi lá em casa, ele fez 2 lasanhas, ele gostou da lasanha, ele comeu a lasanha. Mas se ele for direto, eu não tenho dinheiro para todo queijo de presunto, então ele vai chegar no nível mais elevado, o feijão com arroz, o padrão para nós. Mas às vezes nós julgamos pela posição. Não, vou receber o pastor, aí vai receber o irmãozinho, oh meu Deus, irmão. A diferença, isso está em nós, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? Tira a trave, Jesus está nos moldando. Eu acredito que tem irmão simples que vai visitar a sua casa só para comer essa lasanha, porque ele está ouvindo essa pregação. E se você colocar o ovo, ele vai dizer, se o pastor vem comer lasanha, o pregador disse que você está errado. Porque às vezes nós agimos assim, nós julgamos. O interessante é que ele fala que o mesmo juízo que você coloca sobre o ombro do seu irmão, você vai receber esse mesmo irmão. Isso aqui é grave para nós. Sabe por que isso aqui é grave? Às vezes nós entramos na casa de oração e nós entramos com o termômetro. Eu não sei aonde o sujeito conseguiu o termômetro, mas ele mete a mão no nosso errado termômetro e diz, deixa eu ver o nível de adoração dos ministros de louvor. Não subiu. Eu te pergunto, quem te deu essa ousadia? Quem te deu essa liberdade? Quem lhe deu esse direito de se envolver na adoração do outro irmão? Você não pode se envolver na adoração de ninguém, porque a adoração é particular. Glória a Deus. Você não sabe o que está no coração dele. Você não sabe a oração que ele fez antes de vir a esta casa. Você não sabe o que ele tem passado. Você não sabe das suas queixas, das suas feridas, das suas mágoas, das suas angústias. Você não sabe o tratamento que ele tem passado na mão do Senhor. E às vezes julgamos a pregação que Deus ouve, julgamos a pregação que Deus não ouve. Não fala onde precisa escutar, não é que Deus seja surdo, me entenda, por favor. Julgamos louvores, julgamos tudo, julgamos até o culto. O culto termina e diz, não, esse culto hoje não foi um culto. Deus não ouviu nada, Deus não estava inserido em nada. Porque às vezes, nós julgamos. Agora, será que quando eu entro na casa de oração e que eu faço essa leitura do louvor, será que eu pergunto para mim mesmo, tirando a trave dos meus olhos, será que eu pergunto, será que o meu louvor não tem chamado a presença de Deus? Será que o problema não leva na frente? Será que a questão não é comigo? É tempo de tirarmos a trave dos nossos olhos. É por esse motivo, pela ausência de tirar a trave dos olhos, que nós encontramos pessoas falando sobre família.
mensagem é para a igreja, a mensagem é para todos nós. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ninguém pode julgar o seu jeito de adorar. Ninguém pode julgar a sua adoração. É particular. É você e Deus. Você adora do seu jeito, você ora do seu jeito. Você não pode ser moldado de um jeito que não é o seu. Mas às vezes nós agimos assim, às vezes nós julgamos, apontamos o defeito dos outros e esquecemos o nosso próprio defeito. Falamos de família, mas não oramos com a nossa família. Agora imagine se o pregador for convidado para pregar. Uma certa feita uma irmã me chamou para falar sobre sexo para adolescente. Ela confundiu que ele viu pregando, achou que era comigo. Irmã, eu não vou, porque eu não domino o assunto. Não é a minha realidade. Temos que ter essa humildade. É tudo que você tem que fazer. Como é que você vai falar de família se você não vive o que a Bíblia diz que você tem que viver como família? Você está preocupado com a sua aparência? Você quer mostrar o que você não é? Mas tem algo perigoso. Você não é ator. Você não é um ator. Imagine se eu vou falar sobre perdão e analisar quem eu preciso perdoar. Aquilo que me machuca é reflexão. É por isso que, infelizmente, o Evangelho tem sido banalizado lá fora, porque não há uma aplicação pessoal daqueles que se responsabilizam com o Evangelho. Se eu não vivo em família, eu não posso falar em família, irmão. Como é que eu vou ensinar o marido ou a esposa se eu não estou amando família? É incoerente. Não tem lógica. Não tem base. Não tem fundamento. Mas às vezes atropelamos as coisas e julgamos as pessoas. Julgamos que o marido tem que tratar a esposa com carinho, a esposa julga o marido, e nós começamos a dar aula. No final os alunos dizem: professor, vou usar até o termo popular, o senhor é o cara. Imagine como é que fica a consciência do sujeito. Se você julga que a igreja tem que orar, eu quero dizer, Jesus está dizendo: você tem que orar. Qualquer juízo que você fizer alheio é porque Deus está tratando com você primeiro. Se você julga que a igreja tem que se descer, mergulhar mais na intimidade com Deus, eu quero dizer, Jesus está dizendo: mergulhe mais na intimidade comigo. O primeiro convite é para quem tem a visão. Não é eis-me aqui, envia meu irmão, eis-me aqui, envia-me a mim. A segunda coisa que eu quero compartilhar: não devemos julgar puramente os nossos irmãos sem ter base e noção do que ele está passando. Se alguém lhe trouxer uma queixa, você tem que analisar o lado. Você tem que analisar o que é que ele está passando, o que é que está acontecendo com ele. Tem que ser analisado. Hoje, você pode estar como juiz, mas amanhã você pode ser o réu. Você pode estar no banco dos réus. Eu me lembro de determinado pregador, ele não foi ao casamento porque o casal tinha naufragado. Ele falou: não vou para esse casamento porque esse casal naufragou e ele sumiu. E ele não foi para o casamento. O tempo passou e ele cometeu um erro. Mas o juízo que ele colocou sobre os ombros do casal, ele não quis sobre os seus ombros. E tem uma história que você conhece, eu quero compartilhar, porque está dentro disso aqui que nós estamos falando. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. Já vão achar? Diga bem. 2 Samuel, capítulo de número 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Está escrito assim: e o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, e com seus olhos, e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou ele de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Versículo 5.
porque tal coisa fez, e por que não se compadeceu? Agora, irmãos, essa fala de Davi aí, ele está sentado na cadeira do juiz. Essa fala de Davi, ele está sentado na cadeira do juiz. Mateus 7 diz: não julgueis para que não sejais julgados. porque com a mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Então Davi aqui está julgando. Davi aqui é o juiz, versículo 7, me acompanha. Então disse Natã a Davi: tu é este? Tu é este? Imagine agora. Davi falou que o homem merecia a morte. E o profeta trouxe ele com uma parábola, para não deixar tão claro, para ver qual seria a postura dele. Se ele ia ter juízo, no sentido de trazer uma justiça, ou se ele ia ter misericórdia. E ele falou que o homem merecia a morte. Aí o profeta diz: agora eu vou te dizer algo, então você vai ter que morrer, porque esse homem é você. Agora vamos ver Davi no banco do réu. 2 Samuel capítulo 12, versículo 11. 2 Samuel capítulo 12, versículo 11. Os irmãos devem dizer amém. Amém. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Abra sua Bíblia agora. Salmo 51. Hoje você pode estar como juiz, mas amanhã você pode ser o réu. Salmo 51, versículo 1. Se você achou, diga amém. Amém. Irmãos, Davi, ele desejou a mulher de Urias, Batseba. Ele manteve relação com ela e ela engravidou. Ele ficou ciente de que ela estava grávida, esperando o filho dele. Ele pega Urias, o marido dela, e aconselha a beber vinho. Automaticamente, pensando Davi, ele vai beber, vai perder a noção. E Davi disse para ele: vá para a tua casa e se deite com a sua esposa. E depois Davi ficou informado que ele não estava em casa. E Davi vai conversar com ele, com Urias. E Urias não achava justo ele estar deitado enquanto seus irmãos estavam na peleja. A visão de Urias é todos na peleja ou todos descansam. Urias era um homem que todo líder, todo rei queria ao teu lado. Porque Urias mostrou que era fiel ao rei, que era fiel ao reinado de Davi. Mas o interessante é que quando